Mãe, você sabe, né? Além das contas tradicionais, aquela para manter a sua casa, quando você tem responsabilidade com o colégio, em especial, né, as escolas particulares, a preocupação vem com a lista de material escolar, né? Ela sempre aparece e sempre aparece com novidades. Normalmente para mais. Eu não conheço lista que aparece para menos. E para falar sobre isso e os cuidados que você tem que ter como consumidor, porque afinal de contas é uma relação de consumo, né, que se estabelece nesse momento, a gente está recebendo aqui o advogado Tiago Vanderlei para te fazer alguns alertas, hein? Porque às vezes você fica tão empolgado ali com o seu, principalmente quando é crianças ali no ensino e nas séries iniciais. Porque é tudo bonitinho, uma fardinha legal. Normalmente a lista de material é maior do que quando eles estão no primeiro grau, né, no ensino fundamental e depois no ensino médio. É uma lista interminável e tudo é bonitinho. Aí você não vai percebendo quando você vê tem alguns abusos que são cometidos. E aí eu já faço essa provocação ao Tiago. Eu falei esse negócio das crianças nas séries iniciais, que eu passei por isso. Tudo eu achava lindo, né? E você só quer a melhor marca, só quer as coisas que tem a melhor propaganda, mas quando você percebe, tá lá caindo em algumas armadilhas. O que pode e o que não pode, doutor Tiago, muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos. Bem, o consumidor ele tem que prestar atenção nessa lista, né? Que apesar das empolgações, né? De não tem isso, o cara fica achando tudo bonitinho, né? O lápis colorido dele, aí tem 3 tipos de lápis. Aí hidrocor, uma criança usa hidrocor, mas não é para fazer cartaz. Aí tem várias desculpas que são dadas, né? É preciso que o consumidor observe, primeira coisa, se são objetos de uso individual. Uso individual do aluno e que contribuam com o processo pedagógico dele. Tá? Aqueles materiais que sejam de uso coletivo ou de uso da instituição, da escola, esses são proibidos, esses produtos. Então, tipo papel higiênico, giz de quadro, ou marcador de quadro para quadro branco, etc., grampos, enfim, são materiais de uso coletivo ou de uso da própria escola. Esses materiais eles não podem ser exigidos pela escola, né, para compra pelo aluno, pelo pai ou responsável do aluno. Então, tem que sempre que ser observado aqueles materiais de uso individual. E ainda assim, alguns desses materiais possuem limites na quantidade. Então, você vai pedir cartolina, você tem limitações, a quantidade e limite de cartolinas que podem ser exigidas por aluno, etc. O que é importante ver de tudo isso? É observar qual é o plano de utilização ou plano de execução que a escola tem para o uso desses materiais que ela está exigindo. Eu entendo. Uma criança numa série inicial utiliza uma resma de papel, doutor Tiago? Não é razoável. Porque eu acho que no nosso escritório, né, o senhor para usar uma resma demora muito, né? Exatamente. Somente que agora muita coisa está digitalizada. Mas às vezes eles pedem lá uma resma inteira, né? Exato. Aí você vê onde está já a prática abusiva. É onde você observa o excesso. Então, dentro desse excesso é que você tem que ir lá questionar a escola, procurar saber exatamente qual é esse plano de execução, que é uma planilha onde ele descreve os materiais, a descrição da atividade, para que é que ela vai servir para o processo pedagógico daquela criança. Então, tem a descrição por série nesse plano. Aí o consumidor vai entender qual é a justificativa para a utilização daqueles materiais. Então é importante que o consumidor esteja atento a esses limites, tá? E é importante que se observe também qual é a lista de produtos permitidos, até nos sites dos PROCONs, seja PROCON municipal ou estadual, tem lá a lista desses materiais que são permitidos. Então, como ao longo dos anos, né, isso já passou a ser algo que vocês acompanham e os especialistas em fiscalização também, já foi possível fazer um material ali que serve de base? Já tem essa, vamos dizer assim, a ilustração disso daí
para que o pai ou o responsável pelo aluno possa ter uma maior clareza sobre as exigências. Agora, maior clareza ainda é pedindo exatamente as justificativas daquelas utilizações por parte da escola, que ela tem que ter um plano para a utilização desses materiais. Pois é, você pai, você mãe, não tenha vergonha, né? Porque isso faz parte da relação de consumo que se estabelece a partir do momento que você contratualiza esse serviço. Você também tem obrigações, tá? E a escola também tem, e uma delas é essa, de passar essas informações para que você possa também aí se organizar quanto a isso. Depois de tanto tempo, doutor Tiago, depois do PROCON, né, ter uma relação tão amadurecida em relação a esse tema, que já é sempre divulgado, é muito comum sempre, anualmente, a gente abordar esse tema, ainda tem quem promova alguns abusos? Certamente tem, viu, Marcos? Uma coisa que tem que ser observada pelas escolas é exatamente a questão da responsabilidade sobre o que vai pedir, né? Tudo isso envolve governança. Então a gente acaba voltando para o tema governança corporativa, até por parte da escola, para que ela possa ser razoável e ela ter um plano concreto, vamos dizer assim, sobre as suas utilizações e os seus pedidos, né? Ela não pode jogar esse ônus de produtos que ela tem a obrigação de adquirir nas costas dos pais dos alunos. Entendo. Fardamento, eles podem orientar só para um local de compra, ou às vezes incluir na própria mensalidade, ou isso é um ponto pacífico, é um entendimento entre pais e escola? Bom, o fardamento, existem estabelecimentos que confeccionam, porque são uniformes com medidas específicas, padrões, com desenhos, de cores, padrões, exatamente. Então, nesse caso, certamente tem as indicações dos estabelecimentos onde vão ser adquiridos aqueles fardamentos, tá? Agora, os materiais escolares, eles não podem ter essas indicações de obrigar a aquisição de marcas ou comprar em determinados locais. Ainda tem esse detalhe, o direcionamento para as empresas que são revendedoras. Isso, exatamente. Essa obrigatoriedade, essa indicação, tá? Ou esse condicionamento, as escolas não podem realizar com relação aos pais ou responsáveis, tá? Então elas têm que indicar quais são os materiais. Agora, a marca, o local onde vai ser adquirido, não. O consumidor, o pai ou o responsável vai ter que pesquisar, ver qual é o melhor para o seu aluno e o que cabe no seu bolso também, né? Doutor Tiago, um detalhe que pode afetar, né, e que naturalmente há de ser uma ocorrência comum, muitas vezes em função aí das crises, né, que as famílias vivem de queda de sua renda, é o atraso da mensalidade. E naturalmente ali parcelas atrasadas, enfim. A escola pode, de alguma forma, reter documentação caso o pai avalie que não tem mais condição de manter o filho naquela unidade e vai matriculá-la numa outra ou até na rede pública e aí, por punição, segurar a documentação desse estudante? Não, Marcos. Esse tipo de constrangimento a escola não pode coagir, né? Não pode impor como penalidade para os pais ou responsáveis a retenção de documentos que são obrigatórios, né? Eles são o histórico do aluno ali. Então, nesse caso, existem outras medidas que podem ser exigidas, em que a escola pode exigir dos pais o pagamento, outras medidas judiciais, mas o constrangimento em reter documentos que são do histórico escolar do aluno, que fazem parte da história do aluno, definitivamente isso não é permitido. Entendo. Em relação a essa questão que envolve aqui os reajustes de mensalidades, né? Eles são anuais ou pode ter mais de um aumento durante o ano? Geralmente eles são anuais, tá? E isso tem que ser justificado também, porque aí acompanha qual foi a inflação, enfim. Existem índices em que as escolas elas podem fazer o reajuste dentro desse determinado índice, mas também tem que ter a clareza na informação para os pais ou responsáveis
sobre aquele aumento que está sendo, sobre o qual está incidindo aquela anualidade. Então, tudo tem que ser devidamente comunicado para que você, pai, possa naturalmente se organizar, obviamente, em relação a essa questão. Tiago Vanderlei, advogado, hoje falando dessa relação de consumo que os pais devem manter também com as escolas. Doutor Tiago, dentro do que era a nossa pauta, acho que explorei aqui os temas relevantes, mas caso tenha deixado de abordar o que o senhor considere relevante, por favor, fique à vontade, a palavra final é sua. Marcos, é só alertar os pais ou responsáveis dos alunos que sempre procurem fazer suas pesquisas, né, de materiais escolares, para adquirir aqueles materiais que realmente caibam no seu bolso, tá? E a escola não pode fazer esse tipo de condicionamento, de comprar em determinado estabelecimento, de ser material novo, também ela não pode condicionar, ou de determinadas marcas. Então, o pai ou responsável, qualquer dúvida, converse com a instituição escolar, converse com os diretores da escola, para poder entender aquelas exigências que estão sendo feitas e se são de uso individual e se contribuem com o processo pedagógico do aluno ou não. Isso é bom para todos. Muito bom. Feliz ano novo. Voltaremos a nos encontrar, claro, em 2024. Boa atividade profissional também durante este ano. E obrigado por 2023, né? Que foi o ano de nascimento aqui do Jornal da Mix. Até a próxima, doutor Tiago. Até. Um bom dia a todos. Valeu. 7h38. Vamos a um giro de